Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos neste momento. Então vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E vamos agora ao tema de hoje, Justiça das aflições. E eu faço a leitura do início desse texto, para que nós possamos ter uma compreensão mais aprofundada em relação a isso. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Então, com essa compreensão que nós temos da continuidade da vida, da imortalidade da alma, do espírito, que a vida continua e que nós, depois do retorno à pátria, nossa morada espiritual, depois de um tempo, nós devemos retornar aqui, reencarnar novamente para dar continuidade à lapidação das nossas paixões, dos nossos sentimentos que precisam ser trabalhados e melhorados, buscando a criação do reino de Deus em nossa intimidade. Quando nós estudamos os evangelhos, onde são mostrados os ensinamentos deixados por Jesus, muitas vezes nós não compreendemos algumas lições, porque se fizermos uma interpretação dos ensinamentos do Cristo voltados para essa única vida, essa única existência, nós vamos encontrar incoerências, né? Vamos encontrar situações que não é cabível. Por exemplo, no caso que nós estamos estudando neste capítulo, Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Ora, nós vemos que a nossa realidade aqui de espíritos encarnados nessa existência, nós vemos que muitos de nós passam uma existência completa em aflição, suportando dores das mais variadas naturezas. E dessa maneira nós percebemos, ora, quando que então virá essa consolação, a promessa de Jesus? Obviamente, então, ampliando o nosso sentido de compreensão da nossa realidade espiritual, nós vemos e compreendemos que essa consolação para aquele que teve toda uma existência de sofrimentos inúmeros, aflições inúmeras, ela com certeza virá numa outra oportunidade, numa nova existência material. Então, assim, nós conseguimos compreender os ensinamentos do Cristo, que eles não são para o imediato, eles não são assim para este momento agora. É óbvio que se nós que estamos, por exemplo, num caminho equivocado, um caminho de erros, um caminho de violência, amargura, e num determinado momento, aprendendo os ensinamentos de Jesus, nós nos transformamos, é lógico que a nossa vida muda completamente, porque nós mudamos o nosso comportamento. Nós mudamos a qualidade das decisões que tomávamos anteriormente para outras decisões melhores. Então, a paz, o equilíbrio, a recompensa por tomar decisões pautados pelos ensinamentos do Evangelho, serão imediatas, serão para agora. Mas também, compreendendo a nossa realidade, a nossa imortalidade, trazemos uma bagagem de erros inúmeros lá no passado, em outras existências. E é naturalmente que, reconhecendo a justiça do Pai, os erros que fizemos lá atrás, as dores que fizemos outros sofrerem, nós teremos que resgatar as consequências desse comportamento que tivemos lá. E muitas vezes esse resgate que nós passamos é doloroso, porque é através
dependendo da nossa rebeldia, é através da lapidação do espírito, dos processos dolorosos de aprendizado, que nós melhoramos, que nós compreendemos que estávamos num caminho equivocado e que agora nós enxergamos uma outra estrada a ser seguida, a estrada que é indicada pelo nosso Mestre Jesus. Então compreendemos aqui o título do item de hoje: Justiça das aflições. Deus é soberanamente justo e bom. A sua misericórdia recai sobre todos nós. Mas também Ele é justo. Então não pode permitir que erros, comportamentos equivocados fiquem sem aprendizado. Não pode. Porque senão, se nós não passarmos por dificuldades, se não passarmos por provas, se não passarmos por expiações, consequências do passado equivocado, como que nós vamos entender que a gente estava errado? Como que nós vamos entender que aquilo que a gente fazia era errado? Só passando por dificuldades, só sofrendo as consequências daquilo que nós fizemos de errado. Lembrando que não existe punição alguma do nosso Pai. Não existe punição. O que existe são consequências, que o nosso comportamento, as nossas decisões, estão de acordo com as leis criadas pelo nosso Pai. E uma delas é a lei de causa e efeito. Estamos sujeitos a ela. Não poderia ser diferente. Aí nós enxergamos a grande justiça, a justiça do Pai. Outra coisa, se nós não compreendermos isso, que nós já trazemos uma bagagem de muitos equívocos, acertos também, mas equívocos muito maiores, porque antigamente, com certeza, se nessa existência, antes de tomarmos conhecimento dos ensinamentos evangélicos, nós já tínhamos um comportamento não muito adequado, imagine lá atrás, na antiguidade, quando estávamos aqui encarnados. Quantos erros não cometemos? Deixando-nos levar pelos sentimentos do egoísmo, a busca da satisfação dos nossos interesses materiais, da nossa agressividade, da imposição da nossa vontade sobre o outro. Imagine quantos erros nós não cometemos. E pela justiça do Pai, precisamos aprender que aqueles comportamentos eram equivocados. E não podemos mais agir daquela forma se queremos evoluir, se queremos ter como consequência das nossas boas decisões a felicidade, a paz de espírito, o equilíbrio psicológico e emocional. E dessa maneira nós vamos evoluindo e evoluindo. Outra passagem aqui que nos chama a atenção nesse estudo de hoje é essa afirmação de Kardec. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. É uma premissa lógica de compreensão e raciocínio. Se Deus é justo e é bom, Ele ia desejar o nosso mal? Ele ia nos punir? Jesus não precisa disso de maneira alguma. O que Ele quer é o nosso aprendizado, a nossa evolução, a nossa melhora, a melhora dos nossos sentimentos, da nossa conduta. Ele quer que nós possamos transformar essa fagulha do sentimento do amor que nós recebemos lá atrás, quando nós fomos criados, essa fagulha desse sentimento pequenino, o sentimento do amor pequenino, egoísta lá no início. Ele quer que a gente passe pelas evoluções, pelo aprendizado, para que esse sentimento saia da nossa intimidade do eu e passe para o meu próximo, passe para a minha família, passe para os desconhecidos e a sociedade onde eu interajo. Aí está a nossa transformação. E todo o mecanismo, através da providência que o Pai criou para a gente e suas leis, é para que a gente volte
para o caminho correto. O caminho que o Pai sabe que é o melhor para a gente. Na nossa rebeldia, muitas vezes, nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é o correto. Nós queremos, somos orgulhosos, então nós buscamos outros caminhos, tomamos decisões que por vezes achamos melhores, porque vai me trazer uma felicidade, uma satisfação, um prêmio econômico imediato. Depois nós vemos que foi equivocado. E toda decisão equivocada gera compromissos que devem ser resgatados, reparados no futuro. E nós vamos repará-los. Não tenham dúvida a respeito disso, porque o Pai nos dá essa oportunidade. Não temos que ter pressa em relação a isso. Não temos que ficar buscando o que de errado fizemos lá no passado para merecer esse sofrimento que eu estou passando aqui. Não é esse o comportamento. É só sabermos que se eu estou passando por aflições, por dores, uma causa existe, porque o Pai é justo. Esse sentimento nós temos que trazer em nossa intimidade, porque tudo fica mais fácil de suportar. Porque dessa maneira eu não vou me rebelar contra o Pai, contra o Criador, quando a dor estiver junto de mim. Eu vou pedir força, ajuda para suportar essa dor, compreendendo que se ela se aproximou de mim, é porque o Pai permitiu. Ele já sabia que eu já tinha forças para resgatar esse débito do passado e permitiu que essa dor se aproximasse. A consequência do que nós fizemos errados e essa dor se aproximasse de mim. Lembremos daquela máxima: não há cruz mais pesada do que nós possamos carregar. E o Pai sabe disso, e aí está a sua misericórdia, porque Ele não permite que dor, que resgate, muito além das nossas forças, se estabeleçam em nós, sem que nós consigamos superá-los. Ele não permite isso. Então é muito importante que nós tenhamos essa fé, essa confiança, ter essa fidelidade com o Criador e com o Cristo, para que nós compreendamos que, mesmo diante da dor, o Pai está comigo. Jesus está ao meu lado, o meu protetor está comigo. E se eu estou passando por essa situação é porque eu tenho condições de suportá-la. Pode ser que ela passe rapidamente, pode ser que ela dure a minha existência material inteirinha. E quando virá a recompensa, a consolação prometida por Jesus na nossa continuidade da vida espiritual e retorno à pátria, retorno à morada, à escola material, onde nós aprendemos muito e muito. Por isso que tudo aqui é abençoado, por isso que tudo aqui tem uma razão de existir, por isso que vemos muitos irmãos nossos aqui nessa existência cometendo erros terríveis, porque ainda não enxergaram a sua condição de filho de Deus e de sermos irmãos, uma sociedade coletiva de irmãos. Não enxergaram ainda. São dignos não de pena, de maneira alguma, esse não é o termo correto, mas de compaixão. Compaixão. Todos aqueles que estão no caminho equivocado são dignos de compaixão, compreensão do seu comportamento devido à sua ignorância, enxergá-lo com respeito e com amor porque é nosso irmão. Indulgência. Indulgência para as imperfeições alheias. Separar o comportamento que o sujeito tem da sua condição de espírito em aprendizado, de espírito encarnado.
extremamente difícil de ter essa compreensão, principalmente quando o comportamento do outro me atinge de alguma maneira. Mas com esse conhecimento nós temos um instrumento a mais para ir afastando aquele mau sentimento que tenta se alojar em nossa intimidade. Não permitir que o sentimento da mágoa, da vingança, do ódio se instale em nós, exercitando o sentimento da compaixão em relação ao outro que está equivocado. E o auto-perdão, porque nós também ainda erramos muito e precisamos compreender que com o erro que nós fizemos, precisamos trabalhar para reparar esses erros. Faz parte da nossa evolução. Não tem outro caminho a ser seguido senão esse. O caminho da compreensão. O caminho dos ensinamentos, dos exemplos de Jesus. Esse é o melhor caminho. O caminho que ele nos mostra. Se insistirmos em sermos rebeldes, revoltados, seguiremos por outro. Mas a providência divina coloca mecanismos para que a gente acorde, desperte e retorne para o caminho correto que Deus preparou para a gente. Olha a misericórdia do Pai atuando em tudo. Então, para nós finalizarmos, compreendemos a respeito da justiça das aflições, a justiça de tudo aquilo que nós passamos. E vamos no nosso próximo encontro falar a respeito das causas dessas aflições. Será um excelente momento de reflexão. Meus amigos, vamos então à nossa oração de encerramento? Elevemos o pensamento. Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça. Permita que os ensinamentos do Evangelho se façam presente em nossa intimidade. Fazemos um pedido especial nesse momento para as autoridades de todo o mundo, para aqueles que estão ocupando cargos de decisão e de grande importância e de grande autoridade. Que os mensageiros de luz possam tocar na intimidade dessas pessoas, fazê-los compreender a respeito da importância de olhar o outro como irmão, de olhar o outro como seu próximo e fazer de tudo, sendo mais forte, para auxiliar aquele que é mais fraco. Assim seja. Meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até a próxima.